Damos início à cerimônia de abertura da palestra Saúde, Nossa Voz no Legislativo, com o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, do Mato Grosso do Sul. Realização do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, Conselho Regional de Medicina e Associação Piauiense de Medicina. O objetivo do evento é fazer no estado do Piauí uma discussão ampla com a participação dos sindicatos de outros estados brasileiros acerca da problemática envolvendo a saúde, a categoria médica e suas possíveis soluções, e fazer deste evento um ponto de partida para alcançarmos uma representatividade no Congresso Nacional significativa do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Boa noite, senhoras e senhores. Em nome das entidades médicas do Estado do Piauí, Sindicato, Conselho Federal de Medicina do Estado do Piauí, Conselho Regional, Associação Piauiense de Medicina, Academia Piauiense de Medicina, eu dou as boas-vindas, primeiramente aos nossos colegas de outros estados que se deslocaram até o nosso querido Piauí para esse evento. Boas-vindas aos acadêmicos e médicos de todo o Piauí. E dizer que é com imenso prazer que a gente recebe a todos nessa Casa do Médico no Piauí, que é o nosso sindicato. Bom, a palestra Saúde, Nossa Voz no Legislativo, ela, na verdade, ela abrange um termo muito mais amplo. E seria necessário, pelo menos, 3 dias para a gente discutir tudo a respeito, né, desse tema. Como não é possível, né, nós temos um tempo limitado, então a gente organizou de uma maneira que a gente possa tirar o máximo de proveito desse evento. Para quem está na organização, sabe que o que causa mais angústia não é o cansaço de organizar um evento, e sim a expectativa da gente conseguir, de fato, obedecer o objetivo do evento. E eu espero que isso aconteça aqui. Para proferir a palestra Saúde Nossa Voz no Legislativo, nós temos o deputado Luiz Henrique Mandetta, do Mato Grosso do Sul. Vocês todos receberam, foi amplamente divulgado a presença, porque eles confirmaram a presença do deputado Caiado, do deputado Eleusis Paiva, mas não puderam vir, infelizmente, mas eu tenho certeza que isso não vai diminuir em nada o brilho da palestra, posta a eloquência do nosso deputado Mandetta. E aqui, já fazendo os meus agradecimentos, em nome de todos, o deputado Mandetta, eu sei que a agenda é apertada, eu sei disso, então eu agradeço de todo o coração da sua presença aqui no Piauí para esse evento. O deputado Mandetta, ele dispensa apresentação. Ele hoje representa um ícone, para a classe médica do Brasil, toda aquela angústia que cada um de nós sentimos, angústia que a gente observa nos corredores, em reuniões médicas, tudo aquilo que a gente queria dizer, o deputado diz para a gente, de expor a gente lá no Legislativo. E faz isso com muita propriedade, porque ele entende do assunto, por ser médico realmente, ele está defendendo uma verdade, e contra os argumentos do deputado Mandetta, quando ele decide defender uma tese, não existe contra-argumentos. Realmente, a gente se sente representado, é a nossa voz, e é um alívio quando a gente escuta o deputado Mandetta, deixa, vamos dizer assim, a nossa cabeça fora d'água, diante de tanta agressão que nós temos sofrido. Queria agradecer também a presença do presidente da Federação Nacional dos Médicos, doutor Geraldo Ferreira Filho, querido nordestino, corajoso e bravo, que assumiu a presidência da FENAM, contra muitas coisas, contra tudo e contra todos, está lá contra o mal, está lá o nosso nordestino. Doutor Geraldo está fazendo um trabalho belíssimo à frente à presidência da Federação Nacional dos Médicos. Atendeu o pleito de vários sindicatos que há muito precisava que a FENAM mostrasse mais sua cara, tivesse uma maior abrangência, uma maior representatividade. E ele conseguiu isso, com muita competência. O doutor Geraldo é um líder da classe médica, e ele depois, em sua fala, vai poder dizer como é que estão as questões, ações no STF, tudo que ele presenciou durante esse tempo todo de agressões que a gente vem sofrendo, não só a classe médica, mas agressões que a gente vem vendo da saúde pública. Muito obrigado, doutor Geraldo, pela presença, e também
por ter se deslocado ao nosso estado, atendendo ao nosso pedido. Agradecer a presença do doutor Gutenberg, presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, também advogado, do seu vice-presidente, doutor Carlos. Agradecer a presença do doutor Adolfo, presidente do Sindicato do Médico do Maranhão, do doutor Jorge Dazi, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, do seu tesoureiro, doutor Jorge Luiz Amaral, nosso querido Bigu, né? Agradecer a presença do secretário de Direitos Humanos da FENAM, um líder, né, do sindicato do ABC, doutor José Roberto Muricete, e da nossa querida Mônica Emanuel, que representa aqui o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. E parabenizar os estudantes, os acadêmicos de medicina e a classe médica do Piauí por terem comparecido a esse evento. Realmente, os médicos eles têm a força, mas desde que estejam unidos, desde que compareçam e continuem lutando por esses pleitos. Dizer que a gente vê tudo que a gente tem sofrido, toda essa agressão que a classe médica tem sofrido nesse último tempo, nesses últimos meses, eu não vejo com muita preocupação. É nada mais, nada menos do que uma revanche do governo federal do que os médicos começaram a fazer de um tempo, né? Os médicos, as suas entidades de classe representativas, que vieram mostrando os absurdos que eram feitos na saúde, mostrando os problemas. Nós denunciamos isso para a população. Fomos para a mídia e denunciamos. E a população escutou. Tanto escutou que a gente viu os movimentos que aconteceram no Brasil inteiro. E o que eles mais pediam era uma saúde de qualidade, padrão FIFA e tudo mais. Eles responderam ao que a gente apresentou. E a gente não pode negar, quem me conhece sabe que eu costumo falar sempre com franqueza. A qualidade de vida dos brasileiros melhoraram. Só que a gente esperava mais e parou. O país parou de crescer, o caos na saúde se instalou, já estava ruim, piorou. E tudo aquilo que a gente vinha reclamando e apontando, o governo federal, por conta de uma medida eleitoreira do seu marqueteiro, botou um nome para isso e culpou, arranjou um culpado, e fomos nós, médicos, nós somos o vilão hoje. E faz isso de norte a sul. E quem está em entidade médica, sabe, ainda agora o Zé Wilson perguntava para mim, você teve dificuldade de divulgar isso nas TVs? Quem está nessas entidades médicas, sabe da nossa dificuldade. Sabe que a imprensa de norte a sul está comprada. É muito difícil você colocar o nosso pleito, né? Colocar as nossas manifestações. E uma vez na Assembleia, aqui nesse auditório, me perguntaram, doutora Lúcia, e a oposição? Cadê a oposição? Fala, eu estou vendo até a carinha dele ali, mas a oposição fale. Nós falamos com alguns deputados daqui, deputados de fora, no Piauí, e eles dizem, mas e aí, cadê a oposição? Porque isso tudo são medidas eleitoreiras que vai fazendo. Olha, a verdade é que o programa Mais Médico, ele agradou a população, então ninguém vai contra isso. Não é verdade. Isso não é verdade. É porque, na verdade, no país, nós não temos mais partido político. Não existe mais partido político. Todos querem estar na situação, com raras exceções, como nós temos aqui o deputado Luiz Henrique Mandetta, o deputado Caiado, o deputado Eleus Paiva, o senador Paulo Davinda, entre outros, que fazem essa oposição. Mas todos querem estar na situação. Não existe história mais de partido político no Brasil. E, de norte a sul, a gente está sendo, teoricamente, esmagado por eles. Acho que venceram até agora. Mas não é verdade. E a gente tem só que continuar o que a gente começou. Só isso. Há um tempo atrás, a gente já vinha fazendo essa discussão aqui dentro do estado do Piauí, né? Ainda quando nós tínhamos nosso querido Felipe Pádua, saudoso Zé Alencar, que nos deixaram tão precocemente. A gente já fazia essa discussão há um tempo, ainda com o doutor Leonardo Eulalio, à frente da presidência do sindicato. E fazíamos a seguinte reflexão. A gente apontou os problemas, a gente denunciou,
Fizemos uma campanha lindíssima, mostrando a falta de estrutura, o sucateamento da saúde pública do Brasil, o gerenciamento incompetente. De tudo eles fizeram. Privatizaram a saúde, onde nós tivemos reunião com o representante da EBSER e os médicos da EBSER aqui. Privatizaram a saúde, dizem porque dessa forma ia ter mais custo. Se mesmo denominaram, como ouvi hoje numa entrevista do Dr. Daz, eles mesmos se autodenominaram incompetentes e por isso deram a justificativa que iam privatizar a saúde. Nada adiantou. Está aí o hospital universitário privatizado e faltam insumos básicos. Essa que é a verdade. Então, o que a gente precisa é só dar seguimento o que a gente já começou. Nós precisamos de representantes em termos quantitativo e qualitativo no Legislativo. É isso que a gente precisa, porque os problemas nós já apresentamos, as soluções nós temos. Para fazer que essas soluções sejam efetivadas, a gente precisa ter voto, voz e voto, para fazer coro aqui com o nosso querido deputado. Então, eu agradeço a presença de todos, parabenizo os colegas e acadêmicos do Estado do Piauí pela presença e vamos dar continuidade ao evento e eu espero que esse evento seja muito proveitoso. Obrigada. Passamos a palavra ao representante dos acadêmicos de medicina, Wilton Filho. Bom, primeiramente, boa noite. Eu vou tentar não me alongar muito, porque são muitas pessoas falando. Mas queria saudar a mesa, em nome do Dr. Geraldo, que me recebeu lá em Brasília, na reunião da FENAM, com todos os representantes de medicina do Brasil, e eu fui representando o Piauí. Então, saúdo a mesa em nome de todos. Muito obrigado pela presença dos estudantes, especialmente por ter abraçado e aos médicos também, aos professores que hoje estão aqui presentes. Então é o seguinte, a gente é o principal afetado em toda essa confusão de mais médicos, de Dilma, de PT e tudo mais. Nós somos a próxima geração trabalhista, nós somos os próximos médicos, o próximo mercado de trabalho é o nosso. Com quem nós vamos competir? Com médicos formados fora, medíocres, que não têm capacidade de trabalhar aqui, e nós vamos concorrer com o pior. Mas o pior é o mais barato. Então, o governo está pouco se lixando se a medicina é de qualidade ou não. Ela quer empurrar médicos lá. Digo isso porque a medicina de Cuba, especialmente, é ruim. Fui para Cuba, conheci e vi que lá não presta. Simplesmente a realidade é essa. Nós vamos competir com pessoas de qualidade inferior à nossa. E o mercado de trabalho está aí. Então, quem é que vai pagar? Os nossos pais, o esforço que eles tiveram para nos dar uma educação de qualidade. Nós disputamos as vagas mais concorridas do Brasil nas melhores faculdades que existem na América Latina, que o Brasil hoje é referência na medicina, tanto da América Latina quanto mundial. Então, aquela vaga ali é suada, e a gente tem que valorizar não só o nosso suor para entrar, mas o suor dos nossos pais, que pagaram as nossas mensalidades em colégios bons, porque o governo em si só não dispõe de escolas de qualidade. Então é isso que a gente tem que bater em cima, a gente tem que valorizar nosso suor, valorizar as nossas horas de estudo, os cafés que a gente toma para virar a noite estudando, porque isso ninguém valoriza. Quem é médico hoje sabe quanto que dói, quanto é que a gente rala para conseguir o nosso CRM, o nosso carimbozinho ali, que pouca gente valoriza, como o PT e a Dilma pouco valoriza. Então, nós que estamos aí no medicurso da vida, no final de curso, um atrás do outro, uma noite atrás da outra, cheio de prova para fazer, sempre sendo exigido, cada vez mais exigido, e a gente tem que concorrer no final de tudo para fazer uma residência de qualidade com pessoas mais seletivas ainda. Então, a medicina, do início ao fim, é sempre exigência, é sempre superação, e a gente não pode deixar isso se apagar. Os estudantes, principalmente, nós estamos aí e nós não estamos de olhos fechados para isso. A gente tem que abrir os olhos, correr atrás, bater de frente, pode ser com quem que seja, com o PT, com presidenta, com quem que for. Mas a gente tem que contar com a FENAM, CRM, sindicato, todos os deputados, quem
quem estiver do nosso lado, a gente agradece, porque essa causa é nossa, principalmente dos estudantes, e vamos para cima deles, certo? Porque eu conto com a força dos estudantes. A gente criou há pouco tempo as sociedades acadêmicas de medicina para isso, para a gente bater de frente e mostrar que aqui, pelo menos no Piauí, a gente não está parado. A gente vai para cima deles. Tá certo? Não quero me estender muito para não ficar prolixo. Muito obrigado. Boa noite. Passamos a palavra ao presidente da Federação Nacional dos Médicos, Geraldo Ferreira Filho. Lúcia tem sido uma guerreira nessas lutas médicas que nós temos enfrentado. Essas batalhas difíceis, né? Não tem sido fácil. Nós estamos num trabalho muito grande na FENAM para trazer independência à FENAM, e isso tem custado um preço alto. Nós estamos sendo, evidentemente, pressionados todo dia, porque a gente sabe como é o jogo do governo. E que o movimento sindical, durante muito tempo, foi atrelado ao PT e ao governo. Até a gestão anterior, infelizmente, este era o retrato da Federação Nacional dos Médicos. E este trabalho que nós estamos fazendo, de dar independência à FENAM, isso não é fácil de ser conduzido, porque a gente sabe os instrumentos que eles usam. É a difamação, a mídia, a internet, é a grande imprensa, é todo o jogo pesado para desmoralizar as instituições que têm coragem de enfrentá-los. E uma das poucas instituições organizadas que hoje faz oposição ao governo federal são os médicos e as instituições médicas. Essa é a realidade. Por isso estamos sendo tão perseguidos. Por isso, todo dia tem matéria na imprensa nacional contra os médicos. Por isso, ontem, no estado do Amazonas, a polícia foi tirar uma médica de dentro de um posto de saúde para levar algemada para uma delegacia de polícia. Como os colegas do Amazonas disseram, quer dizer que não tem mais bandido no estado. A polícia não tem mais o que fazer. A polícia não tem a quem prender e vai atrás dos cidadãos decentes que fazem oposição ao governo. Esta é a realidade. Isso não é possível continuar. Nós precisamos denunciar em todos os fóruns, E a Federação Nacional dos Médicos tem tentado fazer isso. Nós fomos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica, para denunciar o descalabro em que se encontra a saúde pública brasileira. A Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós denunciamos a todos os tribunais brasileiros, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público do Trabalho, ao Supremo Tribunal Federal, essa indecência que se quer implantar no Brasil através de um programa que é uma fraude jurídica, que é o programa Mais Médico. Nós nunca questionamos a necessidade de ter médicos no interior. Agora, não através de uma fraude, onde se simula um ensino, se diz que os médicos estão treinando, estão aprendendo, estão se especializando, quando, na verdade, todos os prefeitos querem os médicos para atender a população. Eu não conheço um que diga, minha cidade está aberta para ensinar a vocês. Até porque não tem o que ensinar, não tem professor, não tem tutor e não tem sequer os equipamentos mínimos para dar assistência à sua população. Mas está sendo muito bom. Por quê? Porque a prefeitura demite os seus médicos, evita gastar dinheiro e o governo federal envia 6.000 cabos eleitorais para trabalhar pela eleição de Dilma. É isso que a gente tem denunciado e é esta luta que nós estamos sustentando no plano nacional. Por isso, os médicos diariamente têm sido agredidos de todas as maneiras, em todas as mídias que o governo controla com mão de ferro. Esta é a realidade. Mas não estamos nem um pouquinho desanimados. A proposta do Piauí, que Lúcia vem defendendo há muito tempo, foi aprovada agora no Congresso da FENAM, no Rio de Janeiro, dia 29 e 30, que é o estímulo às candidaturas de médicos comprometidos com as bandeiras do movimento médico. Isto é uma coisa fundamental. Os médicos têm que entender, têm que se mobilizar e têm que lutar para eleger aqueles que defendem as nossas bandeiras. E se os médicos espontaneamente, os filiados aos partidos, não vierem se aproximarem do sindicato e se propuserem a defender essas bandeiras, que o sindicato chame os médicos e lance os candidatos.
É uma necessidade vital para nós todos. Este é o encaminhamento que a Federação Nacional dos Médicos está propondo a todos os estados brasileiros. E por proposição aqui de Gutenberg, eu já estou deixando a minha mala arrumada. Ele exigiu, e eu acho que é um compromisso que a federação assumiu com os médicos brasileiros, com os 400 mil médicos brasileiros. A partir de janeiro, nós estamos em campo, visitando todos os sindicatos do Brasil, para levar esta palavra de resistência, de coragem e de enfrentamento com esse governo federal. É ilusão o governo pensar que pode silenciar a classe médica. É ilusão o governo pensar que através da difamação sistemática pela imprensa, ele vai conseguir destruir a classe médica. A classe médica é milenar e é muito maior do que o governo Dilma ou do que qualquer governo que nos queira combater. Então nós vamos ganhar essa luta. Alguns, às vezes, analisando este ano, que foi um ano difícil para todos nós, ficam se questionando se a gente perdeu. Claro que nós não perdemos. Nós enfrentamos e resistimos. E com essa resistência, nós plantamos as sementes para 2014. Então nós estamos aqui, Lúcia, para dizer que você está de parabéns, para dizer que os sindicatos médicos têm que encampar esta luta e que a FENAM arregaçou as mangas, estará nos sindicatos e junto aos médicos brasileiros para dizer não a este governo. Os médicos vão resistir a ele e vamos construir em 2014 a história da vitória de uma medicina digna e de uma assistência decente para a população brasileira. Estes são os nossos objetivos para o próximo ano. Obrigado a vocês. Senhoras e senhores, agora teremos a palestra Saúde, Nossa Voz no Legislativo. Convidamos Luiz Henrique Mandetta, médico ortopedista e campograndense nato. Formado pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, concluiu a pós-graduação em ortopedia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Em 1995, foi estudar nos Estados Unidos, onde se especializou em ortopedia pediátrica no Scott Ride Hospital for Children, em Atlanta, na Geórgia. Iniciou a vida pública em 2005, quando tomou posse como secretário municipal de saúde pública na Prefeitura de Campo Grande. Hoje, Luiz Henrique Mandetta é deputado federal pelo Democratas do Mato Grosso do Sul. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Teresina. Muito obrigado, Piauí. Muito obrigado, presidente Lúcia, pelo convite gentil, pelo reforço do convite lá no Rio de Janeiro, no Congresso da FENAM, onde ela reforçou. Ela tinha falado para mim dia 5, aí ela foi lá, o Caiado falou, dia 5 eu não posso, só posso dia 12. Mudou, eu mudei minha agenda, falei dia 12. O Eleus Paiva estava lá, falou dia 12, e eu vim, porque compromisso com a classe médica hoje é o compromisso que tem que ser feito por todos que estão aqui, pela FENAM, pelos acadêmicos, pela Associação Médica, pelo Conselho Federal, pelo Conselho Regional, pela academia, pelos médicos, porque não é um compromisso com os médicos e com a medicina. O compromisso é com o Brasil. Quem está em jogo é a nação brasileira. O desafio é para qualquer um que esteja ou que estivesse numa zona de conforto, achando que o seu consultório, o seu vínculo com o município, o concurso, o aparelho que eu vou comprar, a classe econômica melhorou um pouco, tem mais recursos. Quem estava achando que aquela luta nossa do dia a dia era a luta maior que tinha que se travar, foi surpreendido, porque de onde a gente menos esperava, daqueles que foram eleitos para cuidar do Brasil, num sistema democrático, quer gostemos deste governo ou não, foram eleitos para governar para todos os brasileiros. E foi dali que saiu o maior ato de agressão aos brasileiros, que não foi percebido num primeiro momento,
Muitos aqui falaram, o programa é aprovado, o marketing do programa é aprovado, a saúde continua abandonada, largada por esse governo cínico, debochado, que não sabe o que fazer com a saúde pública desse país. Eu não posso ficar somente na crítica ácida, embora gostaria muito de ficar, porque teria muitos adjetivos para dizer desse governo. Mas como o tema desta fala é uma fala sobre o legislativo e a saúde, e eu vou colocar não os médicos, mas a saúde, porque é mais abrangente, eu vou relembrar para vocês o que eu vivi neste mandato. Como foi lido aqui pelo cerimonial, eu nunca fui vereador, eu nunca fui deputado estadual, eu sou um nascido em Campo Grande, filho de um médico com 60 anos de atividade médica ativa, meu pai trabalha com 83 anos, criado entendendo que nossa geração, que se formou, a minha turma, em 1989, estreou com a Constituição de 88, com esta divisão, daqui para trás, tínhamos um modelo que tinham dois tipos de brasileiro, tinham indigentes e pagantes, e daqui para frente, todos nós teremos cidadania. Eu fui aluno do professor Sérgio Arouca. Indiretamente, eu frequentei a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Eu fui militante pela campanha do SUS. Eu nasci com esta bandeira política. E essa bandeira política, sempre nos meus poucos anos de vida profissional, batia no meu ouvido aquela fala de que as coisas vão melhorar. E eu fui trabalhar nos mesmos hospitais, hospitais que são irmãos gêmeos. O Hospital de Campo Grande, o Hospital de São Paulo, de Cuiabá, de Teresina, de São Luís, o Hospital de Urgência de Goiânia, todos eles, e já os visitei todos, são o mesmo quadro. E o ano que vem vai melhorar. Agora vai entrar um prefeito que é sensível. Agora vai entrar um governador que vai olhar. Esse presidente vai ser bom. Vai vir um ministro. Nós sempre esperamos o salvador da pátria chegar. E nós, médicos, cometemos o maior equívoco da história da medicina. Nós negligenciamos a participação política. Era como se isso fosse uma coisa para ser deixada para lá. Nós somos tão bons, a medicina é tão importante, tão essencial, que eles terão que nos chamar para perguntar como é que nós vamos fazer para resolver. Então as entidades também refletiram este mesmo perfil de desatenção política. Sindicatos frágeis, associação médica perdendo o seu papel, ficando numa coisa um pouco mais social, diminuindo a densidade científica, e os conselhos se aprimorando na questão ética, encastelados, fechados dentro da análise dos processos ético-profissionais. Nós nos tornamos uma presa fácil. Quando se fazia a pesquisa e perguntava qual é o profissional em que você mais acredita, médico e bombeiro batia em primeiro lugar. Credibilidade, 80%, 83%. Isso é uma joia muito preciosa para não ser usada politicamente. Com esse quadro, nós fomos acompanhando, talvez nosso ex-senador Mão Santa aqui se lembre do episódio que no governo do PT fez a ruptura deste governo com a saúde pública. Talvez tenha sido a única derrota do presidente Lula quando
o Senado da República derrubou a CPMF. Eles eram acostumados a pegar aquele dinheiro, manipular contabilmente. Chegou uma hora que eles precisavam renovar e o Congresso, o Senado falou: nós não vamos renovar. Ficou aquele clima, renova, não renova. O presidente Lula fez uma carta à noite, mandou para o Congresso, se comprometendo a não retirar nenhum centavo daquele tributo e colocar integralmente na saúde. Mas ele não tinha mais credibilidade pelo uso que ele vinha fazendo daquele recurso, e o Congresso derrubou a CPMF. Daquele dia, ele decretou: então, larga a saúde do jeito que está. Eu só vou mexer o dia que esse Congresso devolver para o governo um imposto para a saúde. Daquele dia para cá, o orçamento da saúde gradativamente foi diminuindo. Isso criou no país distorções absurdas. A tabela do SUS não sofreu correção, uma tabela que já era péssima, ficou praticamente uma peça para quando os tribunais de contas forem perseguir os gestores. Uma consulta médica da atenção básica a R$ 4,10, uma consulta especializada a R$ 7,80, é o que ficou dentro da tabela do SUS. Isso provocou uma concentração dos médicos brasileiros nos grandes centros. Os médicos foram ficando em Teresina, em Vitória, em Salvador, em São Luís, fazendo um emprego, 2 empregos, 3 empregos, um plantão, um bico ali. A relação médico por habitante nos grandes centros, ela é muito alta e começou a criar vazios assistenciais. Esses vazios assistenciais no interior, esses bolsões sem assistência do Piauí, de Maranhão, da Bahia, de Mato Grosso, do Acre, eles passaram a ser uma janela de oportunidade. Em 1992, os partidos de esquerda, o PT, o PPS, a CUT, o MST, a ala do PMDB, começou-se a estabelecer um convênio com Cuba para mandar jovens para Cuba fazer medicina. Esses jovens começaram a se graduar. Há um site que, se vocês abrirem no Google, coloquem lá PT Rio Grande do Sul, Cuba, no Google. Vocês vão abrir na página do PT de 2006, onde está escrito lá: critérios de seleção para ser médico em Cuba. Ter a carta não de um petista, da executiva estadual como militante do partido. Está lá se comprometer com as questões ideológicas do partido de Cuba. Então lá, quais são os requisitos? Aqueles que fizeram vestibular tiveram requisitos de física, química, biologia. Esses tiveram os pré-requisitos políticos. A Bolívia, aqui do lado do Brasil, percebendo que o Brasil necessitaria de médicos, começou a abrir uma série de faculdades totalmente improvisadas. Eu as visitei para ver como é que é ela. Entre acadêmicos e formados da Bolívia, nós temos 22 mil brasileiros. O Paraguai começou a abrir na fronteira com o Brasil, em Pedro Juan Caballero, em Puerto Iguaçu, em várias cidades, pequenas faculdades de medicina, e nós já devemos estar chegando no Paraguai a algo em torno de 5 a 6 mil brasileiros formados. Essas pessoas pressionam o governo brasileiro, porque elas foram para Cuba, elas se inscreveram na Bolívia. Por que se inscreveram na Bolívia e no Paraguai? Porque o Mercosul colocou como um objetivo o livre trânsito de trabalhadores. Tem lá um bloco de parlamentares que estudam os currículos para você vir. No âmbito do Mercosul, você pode